Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Alimentando Corações. Hoje o nosso convidado é Alan Luiz. Ele é educador social, teólogo, pastor e estudante de psicologia. E ele também é militante da causa LGBTQI+. Seja bem-vindo, Alan. Eu queria que você pudesse se apresentar melhor aqui para as pessoas que irão nos assistir. Sim. Bom dia, Glailson. Muito obrigado pelo convite. É isso, né? A militância não somente pela causa LGBT, mas por todos, todas e todes. E espero poder compartilhar e alimentar alguns corações com algumas informações de hoje. Alan, me diga, esse programa vai ao ar 18 horas hoje. Sim. Então, ontem nós tivemos a parada pela diversidade em Fortaleza. Isso. Na sua avaliação, como foi a parada deste ano? Ontem foi a 23ª parada, né, pela diversidade, e eu sempre acredito que é muito importante ir às ruas para poder falar sobre essa causa, né? Ainda se passa na cabeça das pessoas ainda uma certa ignorância, um certo retrocesso, principalmente, né, pelo que a gente vê hoje, politicamente falando, né, essa questão fundamentalista. Então, eu resumo que a parada de ontem ela teve um significado especial, porque, para mim, especificamente, de ver, né, LGBTs de uma maioridade acima da expectativa que se espera para a população LGBT, e eu pude ver um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de pessoas, falas mais conscientes. Então acredito que estamos partindo para uma certa maturidade de ver, né, e ter também esse apoio da sociedade, né? Então a gente viu muita gente não LGBTs, né, nos apoiando, indo para lá. Então acredito que dentro desses quase 15 anos que eu acompanho a parada, eu acredito que cada dia a gente está começando a chegar, no meu modo de ver, essa maturidade de levar realmente, né, o sentido da parada, que inclusive o tema de ontem foi radicalizar, né? Foi a consciência do voto, né, a importância do que votar. Então as falas foram muito direcionadas para isso. Cuidado, a eleição esse ano, então LGBT precisa ter como conhecer mesmo os nossos candidatos para saber quem são, né, que a gente vai estar colocando lá para representar a nossa causa. Aqui tem um programa que era chamado Provocações, agora é o Marcelo Tazzi que apresenta, mas antes era o Antônio Bujanra, saudoso à memória. E ele vou fazer uma provocação aqui a você. Sim. Ontem você falou que a temática era radicalizar. Isso. E a importância do voto. Porque a gente acha, porque é mulher, a mulher tem consciência da importância de ter já por si só ter uma consciência da importância do voto feminino. Porque negro vai votar, e naturalmente vai votar porque tem uma consciência da sua condição de oprimido ao longo da história, ele vai ser de esquerda. Porque é gay ou lésbica, também é de esquerda. E não é assim, né? Não é assim, né? Tem muito gay que vota na direita, tem muito negro que vota na direita. A gente tem uma frase, né, de Beauvoir que ela fala sobre não haveria tantos oprimidos entre nós se os oprimidos também não fossem opressores. Exatamente. E o Paulo Freire diz, o sonho do problema é que às vezes o sonho do oprimido é ser opressor e não se libertar das amarras que o aprisionam, né? Eu confesso a você que uma das coisas mais delicadas, né, popularmente falando, as pessoas usam aquele termo, né, o pobre de direita. Então, realmente é muita consciência de classe que a gente precisa ter, né, principalmente sobre isso. Eu, particularmente, assim, eu sempre defendo muito respeito à opinião, mas eu também tenho muito meu posicionamento. E eu levo muito isso a sério, né? Então, assim, eu, particularmente, já sofri muitas decepções politicamente falando, né, enquanto a causa que eu milito. Justamente por isso, sabe, Aglailson? De ver que pessoas que pareciam ser, né, pelo fato de ser da classe, de ser da letra, né, de ser da comunidade, representaria a comunidade, mas não. Então, muitas vezes, né, existe aí uma militância errada, e é a minha opinião, né, porque as pessoas só pegam aquela frase da Djamila Ribeiro, né, o lugar de fala,
e elas vão interpretar, às vezes nem ler o livro ainda, e vão interpretando que não, né? Você é uma pessoa cis, então você não pode lutar pela nossa causa. E eu acredito que nós só conseguiremos sair do mapa da violência LGBT no nosso estado, porque o estado do Ceará é o estado que mais se viola e se mata LGBTs, e o Brasil é o país que se mais se viola e mata. Eu só acredito que isso só vai parar, só vamos realmente erradicar quando pessoas não LGBTs entenderem assim, não, eu não quero estar nesse mapa, né, eu vou respeitar, e pessoas LGBTs passarem também a ter essa visão, né, dessa consciência que nós precisamos lutar por todos, né, sem essa questão da classe, né? Então, a definição de direitos humanos diz que direitos humanos é indivisível, né? Então nós não temos como dividir. Então, se eu digo que eu defendo o direito da mulher, eu também tenho que defender o direito da criança, o direito do indígena, o direito do negro, o direito do LGBT. Nós vivemos hoje no mundo, eu acho que hoje o mundo está um pouco mais perigoso do que nós estávamos há 25, 20 anos atrás. Por incrível que pareça, você vê uma ascensão da extrema-direita mundial, você vê uma possível volta do Trump ao governo central americano. Ontem nós tivemos eleições na França, onde a direita foi quem mais obteve votos no primeiro turno. Nossa esperança é que no segundo turno a gente possa derrotá-los, a Frente Popular, e coloque em risco a causa, porque fere a democracia e um princípio básico da liberdade e dos direitos humanos. Eu queria que você pudesse fazer uma avaliação desse cenário que o mundo vive, porque isso tem impacto diretamente aqui. Com toda certeza. Antes de responder você, eu quero compartilhar sobre uma experiência que eu vivi, que cabe dentro do que a gente está falando. Devido às sequelas de chikungunya, eu estou precisando fazer fisioterapia. Sim. E eu precisei ir em um outro horário, devido a esse final de semana, né? A gente está com essa agenda toda, agenda do mês do orgulho, 28 e tal. Então eu fui em outro horário. E pela manhã, quando eu cheguei lá, no momento lá do alongamento, começou uma conversa lá dentro da clínica, e aí o meu fisioterapeuta tirou uma brincadeira, né? E um amigo também, ele é um amigo, e ele falou assim, olha, vocês falam embaixo aí, porque o Alan é de esquerda, né? O Alan o Alan votou no Lula. E eu fiquei extremamente surpreso. De repente, 5 pessoas levantaram e vieram para mim falando falas completamente agressivas e começaram a me xingar, me dizendo que eu era comunista. Do nada, assim, uma violência gratuita mesmo. E aí começaram a falar, vocês inventam cota, vocês inventam mimimi, vocês dizem que tem preconceito. Aí quando falou preconceito, aí eu me doei, né? Não tem como não falar. Como não existir preconceito? Aí eu levantei e falei assim, como não existe preconceito? E isso me leva a uma reflexão, e eu espero que quem estiver nos ouvindo, a gente precisa começar a pensar fora da nossa bolha. Às vezes a gente tem uma convivência, a gente está convivendo ali, né? Eu convivo com pessoas LGBTs, a gente se respeita, mas às vezes um LGBT, quando ele está num outro espaço, ele sofre uma LGBTfobia e a gente fala, nossa, isso existe? Claro que existe. E é isso que a gente está vendo agora, esse avanço da extrema-direita, a gente fica surpreso, né? Poxa, mas como assim, né? Onde eles estavam, né? Quem são essas pessoas? Como está isso? E é tão interessante que eu acredito que ainda falta muito para o povo brasileiro evoluir na questão de ser independente. A gente gosta muito de copiar. A gente copia tudo. E parece que quando a gente vê, né, essas movimentações na Europa, Estados Unidos, isso tem um impacto que é como um pessoal está tendo modelo, né? Não, lá está funcionando, vamos trazer isso para cá. Isso acaba fortalecendo uma extrema-direita, isso acaba fortalecendo uma população totalmente fundamentalista, que não conhece, que não sabe da realidade do outro e tem esse posicionamento egoísta, né? No tempo de Jesus, por exemplo, ele critica radicalmente uma população, chamando eles de fariseus, de sepulcros caiados, de hipócritas, justamente por não ter essa consciência sobre o outro,
E isso me preocupa, de fato. Eu ando muito preocupado com todo esse avanço da extrema-direita, porque a gente pensa assim, não, isso está acontecendo lá na França, isso não vai impactar aqui, isso está acontecendo lá, mas no momento da discussão que estava tendo lá na clínica, ouviu-se falar, né? Por isso que tal lugar dá certo, por isso que tal país dá certo, porque lá acontece isso. Então a gente começa a ver. Então os políticos que muitas vezes vão se parecer com esses possíveis políticos que estão sendo eleitos ou se candidatando lá, então eles vão e trazem essa frase. E é incrível que, mesmo que seja no Brasil ou fora do Brasil, a gente vê que o discurso é o mesmo. É o mesmo, exatamente. De tolerância, de ódio. Sim. Aqui, antes de iniciarmos a nossa conversa, a gente estava conversando aqui nos bastidores e a gente falando da intolerância e como a ortodoxia religiosa, seja as cristãs, seja muçulmana ou qualquer denominação que seja ortodoxa, ela tem a mesma Sim. forma de agir e de pensar. Muda só os termos, mas a forma é a mesma. Sim. É o apedrejamento, é a violência. E você foi vítima também da violência, da intolerância religiosa. Sim. Você veio de uma tradição da igreja evangélica pentecostal. Isso. E a partir do momento que você assume a sua sexualidade, você começa a sofrer também essa perseguição, abre uma igreja inclusiva, tenta incluir as pessoas, fala do amor de Cristo para com a humanidade e você é vítima também dessa violência. Eu queria que você compartilhasse um pouco aí do que você passou enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto religioso. A história é meio longa, vou tentar resumir, né? Mas a gente... Eu comecei muito louco, né? Eu tinha 14 anos de idade e eu estava em um congresso, numa conferência, onde nós tínhamos vários líderes, né, fora do Brasil, líderes internacionais. E nós, né, eu nasci e me criei na igreja, meus avós pastores, percussores, tanto avós paternos como maternos, percussores de uma igreja bem tradicional aqui no Ceará. Tiveram de desbravar mesmo, de ir para bairros, de capinar na enxada, construir e tal. Então, bem percussores. Então, veio esse legado, né? Já fica esse legado na gente, né? Para poder continuar. E quando o papai ele rompe, né? Ele não quer fazer isso, então ficou para mim, para o meu irmão, e que hoje é um pastor, continua, né? Minha irmã casada com um pastor. E então vem tudo isso. E aos 14 anos eu estava ali, né? Já me preparando para fazer missão. Então, desde os 7 anos eu já me dedicava já à vida na igreja. Meu avô paterno teve uma grande referência na minha vida para a causa social, porque ele quis fazer isso, né? Ele abdicou dos títulos e foi para as ruas. Foi lá para as ruas fazer essa questão social. Então, essa minha paixão pelo social vem do meu avô. E aos 14 anos eu recebo ali o que nós chamamos na igreja de uma promessa, né? De uma profecia. E meu sonho era ir para a África. Então eu tinha escolhido um lugar na África, eu queria muito fazer missão e eu estava me preparando. Quando chegasse a idade eu ir. E eu recebo a seguinte palavra, né, Alan? Sua África não é no continente africano, sua África é aqui. E você vai trabalhar com pessoas que nenhum pastor quer trabalhar. Você vai trabalhar com homossexuais. E aí foi um impacto imenso naquela época. Meus líderes na época já foram me chamando, já foram me preparando ali para a famosa teoria da libertação. Então eu mergulhei mesmo ali e fazendo todo o estudo da demonologia, quais os tipos de espíritos que podiam conduzir. E ali eu passei até os 4 anos, dos meus 14 aos 18 anos. Aos 18 anos veio o despertar ali do desejo, do sonho. E aí eu comecei a procurar ajuda, né? Ajuda psicológica. A psicóloga rompeu, contou para os líderes, contou para meus pais, e foi aquela situação delicada. E ali eu segui, né, lutando, mergulhando em cura gay. Participei de 3 processos de cura gay, processos muito dolorosos, onde a gente precisava raspar a cabeça, queimar roupas, fotos, lençóis, porque ali eles se diziam que tudo que podia ter efeito, né? Então, dos 18
até ali os meados de 23 anos. Aos 14 anos, aquela promessa dizia que eu tinha que contar 10 anos. Né? Com 10 anos ia se cumprir. E meu último processo de cura gay, ao voltar, eu recebi a promessa ali, né? A palavra, assim, olha, já tentamos de tudo, né? E então você precisa ir para o último estágio, que é casar. E aí quando eu cheguei, eu fui apresentado para uma moça e a igreja já organizou meu casamento para acontecer em 6 meses. E aí estávamos tudo pronto para casar já tínhamos casa, já tínhamos tudo. E ali eu vivi uma experiência espiritual na minha casa quando eu cheguei. E em que Deus se apresentou para mim e falou assim: Alan, passou 10 anos, está na hora, eu não te fiz assim. E ali foram horas, eu com minha Bíblia toda marcada, cheia de perguntas, questionamentos de Deus. E ali as perguntas começaram a ser respondidas. E ali começou um outro processo de violência, que eu voltei à igreja, tirei a aliança, e eu falei para eles que, eu falei, eu sou gay, não é pecado. Eu vivi essa experiência, Deus falou comigo. Né? Então eu já estava completando meus 24 anos e já tinha aos 22 já começado a minha ordenância pastoral. Né? E aí, então ali eu sofri uma violência física. Quando eu estava saindo do gabinete pastoral, o pastor gritou na igreja, seus mais ou menos 600 membros por aí, falando que eu estava possesso por espíritos e que precisava tomar uma medida mais radical. E ali, diante de todos, eu tive roupas rasgadas, eu tive cabelo raspado, e ali foram um processo de muita agressão. E aí eu saio dali e eu começo a mergulhar literalmente, vou para um grupo de estudo com amigos e a gente começa a mergulhar, descobre a teologia inclusiva e a gente começa. Então ali no Jardim América a gente começa uma comunidade chamada Comunidade Cristã Nova Esperança. A gente junta um pequeno grupo, a gente tinha essa comunidade e ali começa apedrejamentos, né, os muros pichados, com os gays têm que morrer, lésbicas vão para o inferno. E a gente viveu dias de terror, da gente ter que sair, a gente combinava, ligava para a polícia e a polícia dizia: nós não vamos defender viado, nós não vamos defender sapatão. Né? Então a gente combinava para todo mundo chegar junto. Né? Hoje, pastor Costa, que é um amigo, que é meu vice-presidente no Instituto, na comunidade, eu lembro que a gente se emociona muito ao lembrar, e ontem foi ele que falou ao trio, e quando ele desceu, ele chorou muito lembrando desses episódios. E a gente dava de braço aqui, e a gente ficava de braço defendendo quem estava na frente, em torno assim, de 8 a 12 homens com pau, pedra. Isso eu estou falando, não estou falando de décadas atrás, estou falando de 2010. Hoje, se você der um Google, você vai ver. Né? E aí nós chegávamos e tinha urina, tinha fezes dentro da igreja que o pessoal jogava, quebrava os vidros. Então a gente viveu um grande momento de terror. Até que um dia eu resolvi fazer uma ação social. Sempre fui da ação social e eu quis fazer um Dia das Crianças. E resolvi abrir o Dia das Crianças. E aí um dos homens da comunidade, né, chegou e me abordou e falou assim: posso entrar aqui para conhecer? Falei: pode. Entrei, ele entrou, olhou as salas, olhou tudo. E ele disse: olha, hoje eu queria dar um presente para minha filha, mas eu não tinha condição de comprar e você deu uma boneca, né? E a criança agarrada na minha perna, chamando de tio, e eu vesti de palhaço. E ali aquele homem falou: olha, a partir de hoje eu vou conversar com toda a comunidade, ninguém faz mais nada. E a gente descobriu que eram as igrejas do entorno que estavam pagando eles para eles fazerem isso. Né? Como às vezes a própria igreja, as igrejas do entorno estavam fazendo. E ali eu saio de lá, porque eu quero fazer um trabalho exclusivo para pessoas em situação de rua. Então eu peço a bênção dessa comunidade, saio e começo a fazer um trabalho noturno, né, para pessoas em situação de rua e também profissionais do sexo. E ali eu comecei a abraçar mulheres cis, mulheres trans, travestis, profissionais do sexo. E ali começa todo um movimento de pessoas: Alan, vamos começar uma igreja, você já é pastor, e vamos começar. E eu comecei um projeto chamado Projeto Farol, que ainda existe hoje, que é voltado para pessoas trans. E ali a gente começa. E quando começa, toma-se uma repercussão muito grande. Então começa uma outra perseguição.
E ali eu já abro um local ali no Benfica, sempre atuei no Benfica, porque acreditava, por ser um bairro universitário, acreditava que a gente não ia sofrer tanta violação. Mas aí a gente viveu de tudo. A gente teve pessoas de igreja tradicional invadindo a nossa igreja no meio de reuniões. A gente teve pessoas armadas invadindo a igreja com facas, com revólveres. A gente teve ameaças, ligações e começou uma série de ameaças e eu nunca acreditei que fosse se tornar realidade, né? Até que em 2016, saindo de um programa de rádio que a gente tinha, né, uma dessas ameaças se cumpriu, né? Então fecharam meu carro, cravaram de bala. E quando eu cheguei na delegacia, acreditando ainda ser um caso de latrocínio, um caso de roubo mesmo, e ali eu sou reconhecido. Né? Ah, você que é o pastor que está saindo aí nas matérias e tal, inclusivos e tal. Olha, a gente está recebendo várias mensagens aqui dizendo que precisava de uma escolta. Então começou todo um processo. O caso foi para a divisão de homicídio. Passou 3 anos lá, fechou por falta de prova. Porque no exato dia que aconteceu toda a perseguição, né, ali no entorno do Jardim América, por todo o canto que eu fui perseguido, tinha 9 câmeras. E naquele dia, nenhum registro apareceu. Naquele dia tinha do dia anterior, tinha do dia posterior, mas naquele dia não tinha. Né? E aí o caso acabou indo parar tornou uma proporção internacional. Eu comecei a receber apoio de ONGs do mundo todo, né, de fora do Brasil todo, outros pastores inclusivos também, pastores progressistas. A gente subiu uma hashtag, nada vai nos calar, e essa hashtag tomou uma proporção que eu não imaginava que ia tomar. E aí o governo do estado na época, né, chegou ao governo do estado e ele determinou que a segurança pública deveria, né, me escoltar. Então eu fiquei escoltado durante 6 meses, mas aí não dava dando mais para mim, né? O pessoal passou a ter medo de ir para a comunidade, então a gente sofreu. Então, depois disso, deu uma amenizada, a gente começou a procurar igrejas tradicionais aqui do Ceará, deputados, vereadores, inclusive, né? Eu sou bem conhecido, assim, para alguns, e porque eles iam mesmo nos programas e falavam, meu pai ligava para mim e falava assim, filho, onde é que você está? Acabaram de ligar, eu estava escutando o rádio aqui, o programa de rádio, e no meio da pregação o pastor está falando aqui o seu nome e sua igreja, e convocando todo mundo para ir lá e tal. Meu pai vivia assustado, queria que eu fosse embora para São Paulo, para nossa família. E aí, depois a gente, por orientação que a gente teve dos nossos, de quem o governo determinou para nós, a gente começou a tornar público que o caso estava aberto. Então essas igrejas recuaram, foram tirando seus posts, foram tirando suas mensagens, e a gente teve um ano de tranquilidade. Aí veio a eleição do inominável, né? E aí... inelegível agora também. Inelegível. E aí agora, isso acontece que no dia da eleição, no domingo da eleição, nós estávamos na igreja, e aí a gente escuta chutes no portão, gritos no portão, né? E aí citavam o nome do inelegível e dizia, ele chegou e vocês agora vão ir. E eu lembro, desculpa, eu lembro que nesse dia eu precisei ficar dentro da igreja por mais de 24 horas com um grupo de 7 pessoas que estavam com medo de voltar para casa, porque ao sair de casa, aquele vizinho que parecia respeitar aquela mulher trans, aquele vizinho que parecia respeitar aquele gay, aquela lésbica, aquele vizinho. Caiu a máscara. Antes de sair, você vai para tua igreja, cuidado, quando tu voltar. E aí eu lembro da gente ter se abrigado ali, ter orado junto, e a gente ficou fazendo aquele processo, e foi assim que a gente sobreviveu esses 4 anos terríveis de muito cuidado, de muita cautela, o tempo todo, né? E esse medo ainda não cessou. A gente ainda vive um certo... Hoje a gente tem um empoderamento maior, mas a perseguição não... Deixa eu te abordar uma outra questão importante.
eu participei, eu acho que logo no início, acho que foi a segunda ou a terceira parada. Meu filho, ainda bem criança, tinha 2 anos, eu acho, e minha esposa. A gente apoiava o mandato era muito Sim. identificado, né, com a pauta, e nós fomos. E eu queria saber de você, porque houve uma mudança das siglas, porque né, era a Sim, parada, na época era GLS, depois GLE, LGBT, sim. aí cada sigla dessa tem uma identidade. Isso, Eu queria que você explicasse um pouco dessa identidade e como isso vai construindo uma identidade do movimento. claro. É, essas siglas, Aglaés, é importante que as pessoas saibam, né, que sempre acontece aí os seus congressos nacionais, né, Uhum, das principais instituições, e aí vão determinando as siglas e as mudanças dela. uhum, Então, realmente, antes era GLS, né, gays, lésbicas, uhum. simpatizantes. Depois se tornou GLBT, né, GLBT. e aí as mulheres lésbicas se viam bastante invisibilizadas, e aí depois de um fórum, de uma conferência, se tornou LGBT. Né? Nós temos mais siglas que aumentaram, porém a última conferência determinou até LGBTI. Né? E o movimento social vai adquirindo, inclusive a bandeira que eu te trouxe já representa um pouquinho de todas essas questões. Essa Então, bandeira aqui, ó. isso. Já com todas as cores. Então, a letra L é de lésbicas, né, que são mulheres Uhum, cis ou trans, que se atraem uhum, romanticamente ou sexualmente por outras mulheres, gays, uhum, homens que se identificam, que sentem atração uhum. romântica ou sexual por outros homens. Né? Nós temos o B, que são bissexuais, e que durante muito tempo as pessoas acharam que era questão de pessoas confusas, mas nós temos sim pessoas Uhum, que sentem atração sexual, romântica, né, por ambos. E aí nós temos a letra T. Né? A letra T está dentro da sigla, mas a letra T ela não é uma orientação. A letra T é uma identidade. identidade, né? Eu sempre costumo dizer que é importante a gente fazer uma leitura do boneco do gênero. Né? Você que está em casa, você pode dar uma pesquisa, jogar um Google no boneco do gênero que você vai saber. Então a identidade de gênero está aqui na nossa cabeça. É como a gente se vê, como a gente se percebe. Né? Então nós temos, dentro da identidade de gênero, nós temos pessoas cisgêneras e pessoas transgêneras. Pessoas cisgêneras são aquelas pessoas que se identificam com o sexo que foi dado a ela ao nascer. Então, nasceu, o médico falou, é menino, e no decorrer dos anos, né, se olha no espelho e se percebe também Uhum, como menino. Já as pessoas trans não, elas não se identificam com o sexo dado a ela ao nascer. Então, por isso se chama transgênero, que é assim uma transição. uhum, Tá? E aí as pessoas trans, por serem uma identidade de gênero, elas podem sim ter uma orientação sexual. Pessoas trans, assim como pessoas cis, podem ser gays, podem ser lésbicas, podem ser bi. Então, pessoas trans, quando você vê uma mulher trans, travesti, um homem trans, é importante que você perceba, né? A gente tem muito aquela pergunta, mas como você descobriu, né? Como você descobriu que você era uma pessoa cisgênera, né? Então, da mesma forma, acontece, né, da pessoa se olhar e se perceber, não, eu tô antigamente, né, se usava muito o termo da disforia, né, porque a gente entende dentro da psicologia que precisa desse realinhamento, né, de mente com o corpo, e é mais ou menos para a gente poder atender. Então LGBT são essas siglas que a gente mais utiliza. E aí depois nós temos LGBTQ, que é o queer, né? Como eu gosto de dizer, o pessoal gosta muito de copiar. Queer é um termo estadunidense que refere-se a toda pessoa que é diferente da heterossexualidade, diferente do padrão. Então tá todo mundo dentro daquele guarda-chuva do queer. Né? Então nós temos pessoas queer, são aquelas pessoas que não se identificam. E aí nós temos o I, né? I é de intersexo. Né? Então, são pessoas que biologicamente nascem ali, ou com duas genitálias, ou pessoas que sim, nascem, que antigamente se usava o termo de hermafrodita. uhum, Não se utiliza mais hoje por entender que o hermafroditismo estava ligado à questão somente da genitália. A gente uhum, sabe que pessoas intersexo hoje independe da genitália. Tem pessoas que nascem com a genitália, né, dita feminina, mas porém
com hormônios dito masculino. Então, hoje a palavra é intersexo. Inclusive está esse tema agora, né? Parece que foi um tema aí da novela, né? Eu não acompanho muito, mas vejo nas redes sociais um pouco sobre isso. E aí temos a letra A, né? LGBTQIA. A é de assexual. Assexual são pessoas que não sentem atração sexual por pessoas. Elas podem até sentir atração romântica, né? Então, essas pessoas assexuais, elas podem se apaixonar, podem amar, mas elas não têm ali o desejo sexual, né? Não sentem atração sexual. O P é de pansexual. O pansexual, eu gosto de explicar nas aulas, assim, é um pouco mais além do bissexual. Porque você está falando muito, pansexual é a mesma coisa de bi. Não, o bi, ele está muito ligado ali aos dois, né? Então, ele está ali ligado em atrair, né? Se sentir atraído pelo homem ou pela mulher. Ou pelos dois. Mas o pansexual, ele sente atração por pessoas, independente se essa pessoa cis, trans, independente de genitália, ele sente atração por pessoas. E aí vem a letra N, que são as pessoas não binárias. As pessoas não binárias entram um pouquinho no eixo da transexualidade. Entra um pouquinho não, são pessoas também trans. Porque as pessoas não binárias, elas têm a necessidade de não se enquadrar na binaridade do gênero, né? O mundo é muito binário. Ou é preto ou é branco, é macho ou é fêmea, é homem ou mulher. Então, as pessoas não binárias, elas não sentem a necessidade de se enquadrar dentro dessa binaridade. Então, por isso, muitas vezes, os termos neutros, né, que são utilizados hoje, como elo, todes, e que se há uma discussão muito grande aí, se isso vai atacar a gramática. Mas isso é justamente para acolher essas pessoas que não se enquadram dentro dessa binaridade decidida pela sociedade. E aí vem o mais, né, porque abraça aí todas as outras expressões, né, outras orientações que não se encaixam nessas letras. Rapaz, é muita informação. É muita informação, viu, Alan? Até para nós que a gente trabalha, é muita informação. Mas assim, eu gosto como também sou professor, eu gosto de dar essa aula sempre com alguns slides, trazer. Porque é informação demais. Porque você tendo os slides, você visualizando consegue ali, mas é porque é muita informação mesmo. Mas me diga uma coisa, dia 28 agora de junho, mês passado, a gente é o dia que celebra o orgulho. E celebrar o orgulho é você reafirmar uma posição, não só uma identidade ou uma orientação, mas acima de tudo é mostrar a cara. É isso a ideia do Dia do Orgulho? Sim, o Dia do Orgulho há 53 anos atrás, né? Como é que surgiu? É conhecido como Revolta de Stonewall, né? Então, há 53 anos atrás havia um bar nos Estados Unidos que se reuniam ali pessoas LGBTs já, né? Mulheres trans, né? Que essa nomenclatura travesti não existe nos Estados Unidos, então já se reuniam ali mulheres trans e aí Marsha, né? Uma mulher travesti preta, né? Ela, depois de tanta repressão, a polícia sabia que eles se reuniam, então iam lá e acontecia toda a questão de violência. E ali, pela primeira vez, né, mais uma vez as travestis liderando aí, né, a nossa luta, ela toma a frente e revolta, né, contra aquela repressão policial. E aí no outro dia, né, outros se reúnem ali, todo mundo se reúne já com faixas e passam a protestar. Então ficou dito como esse dia aí, como a revolta de Stonewall, e que hoje, né, mundialmente falando, a gente tem como o Dia do Orgulho. E o Dia do Orgulho, que é esse orgulho tão atacado pelos fundamentalistas, pastores fundamentalistas, na verdade, esse Dia do Orgulho, as pessoas perguntam, tem que ter orgulho hétero, né? E aí eu nunca lembrei, né? Eu nunca soube de algum hétero ter sido hostilizado. Porque hétero, por caminhar de mão dada, né, na rua. Ontem eu estava lá e eu vendo a expressão das pessoas e eu falando com algumas pessoas, cumprimentando.
E aí uma das meninas comentou no meu ouvido, né? Ela falou assim, às vezes é só esse dia que a gente tem, né, para expressar tudo. E as pessoas, não, vocês são livres. Não, não somos. Né? As pessoas LGBTs, eu sou um homem gay cis e eu me passo por hétero. Então eu não sofro tanto quanto uma pessoa trans, por exemplo, como um homem trans, que as pessoas estão vendo ali, nossa, é uma travesti, né? Então, esse dia, Gleice, representa muito isso, o dia de orgulhar-se, assim, de dizer para as pessoas, nós existimos, nossas famílias existem, né? Nós trabalhamos, nós pagamos impostos, né? Nós podemos também... Nós somos cidadãos, né? Temos o direito de beijar, de construir família, então é isso, esse é o dia. Mais do que as pessoas consideram, né? Muita gente critica, é um carnaval fora de época, mas é o dia da gente ir nas ruas e dizer, olha, nós existimos, somos nós. Eu conheço pessoas que aguardam ansiosamente por esse dia porque querem estar lá e querem realmente expressar, né, quem elas são. Me diga uma coisa, agora como é que você começou a trabalhar essa questão da fé junto com a questão da orientação, a luta contra a discriminação do público LGBT? Como é que começou essa teologicamente e como é que você começou a formular? Quem são as suas referências nessa formulação? Existem dois momentos na minha vida para isso. O primeiro momento é que eu comecei lá atrás a estudar já teologia, né, já fazer seminário, justamente porque eu queria muito fazer missão. Então eu comecei nas bases missionárias e tudo, então eu comecei a mergulhar muito sobre isso. Quando eu recebi essa dita promessa, eu era de um seminário ali no centro da cidade e descendo do centro eu encontrava nas ruas. Eu vou perguntar, você era da Assembleia de Deus? Isso, Assembleia de Deus. Tempo Central? Sim. Certo. Mas eu fiz seminário na FATES, que é um seminário da Assembleia de Deus de Bela Vista. Que é a maior denominação evangélica é a Assembleia de Deus. E descendo das ruas, às vezes eu ia embora, às vezes eu encontrava com algumas meninas, né, trabalhando, algumas travestis, e eu sentia um amor de Deus incrível por elas. Eu sentia, e aí às vezes o pessoal queria que a gente fosse fazer missão, né, até elas, mas a missão era, olha, Deus quer te libertar, né, então eu comecei esses questionamentos, essas coisas dentro de mim, e eu fui para a Bíblia. Fui pesquisar, fui estudar, virei o terror dos meus professores, porque eu fazia muitas perguntas, né? Por que mulher não pode falar? Por que isso não pode acontecer? A Bíblia diz assim e tal. Então, eu lembro de professores de ter rasgado os meus cadernos, sabe? Então, assim, lembro de ter professores de ter me expulsado de sala, por perguntas que eu fazia, né? E em escolas bíblicas também. Então, quando veio... Isso é quando você não sabe, você parte para a violência, né? E aí, quando eu lá... Quando falta argumentação... vai pra porrada, né? Com os meus 23, 24 anos, eu conheço um pequeno grupo, que era um pequeno grupo de pessoas LGBTs, que se juntavam para estudar a Bíblia. Homens e mulheres que já eram de igrejas, de várias igrejas, e um amigo foi chamando o outro, e a gente começou a estudar junto. Na época, a gente não tinha muito estudo aqui no Brasil, e eu lembro que meu amigo, pastor Costa Júnior, ele traduzia trechos, né? Ele pegava alguns trechos de livros em inglês e traduzia para a gente poder estudar. E a gente começou a estudar e descobrimos que existe uma corrente teológica, uma teologia inclusiva. Né? Inclusive, essa Bíblia de estudo aqui que eu carrego é uma Bíblia de teologia inclusiva, né? Não é uma Bíblia alterada, é uma Bíblia de estudo, com comentários, né, do teólogo e professor Alexandre Feitosa, um grande amigo, que hoje é a referência na teologia inclusiva aqui no Brasil. Né? Ele mora em Brasília. E aí começou ali essa questão. E aí a gente começou o movimento inclusivo, justamente isso. A gente ia para as paradas mesmo e a gente foi muito hostilizado. A minha ferida aí com política foi porque eu tentei entrar nesse campo, a tentar puxar, e o pessoal assim, não, gay cristão não dá certo. Né? Ou é gay ou é cristão, não dá para ser os dois. Então a nossa luta foi muito, muito grande a partir daí.
Quando eu decido somente ir para o social e começar o Projeto Farol, e aí o pessoal queria que eu começasse uma igreja, eu não queria começar a igreja, eu queria projeto social. E aí eu fui para a Câmara dos Vereadores, para uma plenária. Uhum. E aí eu carregando a minha Bíblia dentro da minha mochila, uma bandeira LGBT. E aí começou uma briga muito fundamentalista. E aí muitos ataques, e aí eu saquei a Bíblia da bolsa, tirei a bandeira, enrolei. E ali entrei no plenário e falei assim, sou pastor, sou gay, né, sou cristão. E a partir dali eu precisei afirmar que nós éramos literalmente uma igreja por conta desse fundamentalismo religioso. Então a gente foi se sustentando quanto a isso. Então foi esses dois momentos assim que a gente precisou. E hoje a gente se sustenta por a gente ver ainda que existem muitas pessoas. Eu já denunciei muita cura gay aqui em Fortaleza. Muita cura gay no estado do Ceará e pessoas que fazem isso, que tentam. Então, a gente se sustenta a partir daí. A gente precisa falar para as pessoas que esse Deus que foi criado pelas pessoas não representa o Deus que verdadeiramente criou eles à imagem e semelhança. O Deus criador, eu gosto muito do Caio Fábio, que foi Sim, já pastor presbiteriano, e hoje ele não se reivindica nenhuma corrente evangélica, né? Ele diz, rapaz, ninguém aprisiona Deus. Ele é o Criador. Mas o Deus criado pela humanidade é diferente do Deus que tudo criou. Sim. Então a humanidade ela criou uma ideia de Deus que é incompatível com o Deus que nos criou. E você perguntou minhas referências, né? Tem o Alexandre Feitosa, que inclusive muito acessível, as redes sociais dele, blog, que é uma pessoa que tem hoje grandes livros e estudos. O reverendo Troy Perry, que foi ele que iniciou a teologia inclusiva nos Estados Unidos, através da Igreja Cristã Metropolitana, ICM, que inclusive tem aqui em Fortaleza, ICM, e um pastor tradicional, né, que me marcou não pela causa LGBT, mas por causa de um livro que ele escreveu, que é o pastor Ricardo Gondim, que hoje é um pastor progressista, que inclusive a Igreja Bethesda, lá em São Paulo, tem aberto as suas portas à comunidade LGBT. E aí na Inglaterra mesmo, a Igreja Anglicana hoje reconhece a união de pessoas do mesmo sexo. Aqui, igrejas batistas já reconhecem. E o pastor Ricardo Gondim, ali na década de 90, ele escreveu um livro chamado É Proibido Proibir. E nesse livro, ele faz grandes questionamentos ao fundamentalismo religioso, o que acontece com as igrejas. E aquele livro me virou de ponta cabeça, né? E ali, anos depois, o pastor Ricardo escreve uma carta pedindo perdão às pessoas homossexuais que procuraram ele, né? Ele e a esposa Jerusa, que é uma psicóloga que ajudou muito ele a entender. Então hoje eu fico muito feliz de ter ele, Caio Fábio, pastor Berlofa, dentre outros que estão hoje. Mas, né, há quase 20 anos atrás, né, há 18, 16 anos atrás, as nossas primeiras referências foi o Troy Perry, a gente trazendo essa tradução, reverenda Nancy, que também é da ICM, e aí alguns, né, que foram que não poderiam ser citados na época, porque senão, mas por exemplo, eu tive o meu orientador, quando eu fui para o bacharelado na teologia, eu saí do seminário e eu fui fazer tempos depois teologia, e aí o meu orientador era um padre, e ele chegou para mim e ele falou assim, Alan, vai nessa tua fé, nessa tua força, você está certo. E eu lembro que eu tenho questionado a ele, por que você não pode se posicionar, por que vocês não podem? Ele falou, Alan, se a gente falar a verdade, a gente vai acabar com tudo que foi construído. Né? E aí eu defendi o meu TCC, né? Em homoafetividade e a Bíblia. Então, eu queria que você pudesse, aqui, a partir das referências que você mencionou, como é, do ponto de vista teológico, porque ela foi sendo construída uma narrativa. Você pegar o Evangelho na tradução original, no grego, no latim, na tradução, ao longo do tempo, termos foram sendo modificados. Né? Que, inclusive, agora uma palavra que tinha um significado no grego ou no latim, quando você traduz para a atualidade, ela tem outro significado. E alguém chegou lá e pode modificar daquela palavra que muda completamente o significado original
do período. E aí eu queria que você explicasse um pouco mais, para as pessoas entenderem isso. Claro. Muita gente nos critica dizendo que a gente está alterando a Bíblia e utiliza aquele texto de Apocalipse falando que maldito é aquele que alterar numa vírgula. Então, a Bíblia não está sendo alterada, entenda. Existe a exegese, né? Que Exato. é quando eu insiro uma palavra no texto que não existia, que isso acontece também. É o caso das versões de música, por exemplo. A gente escuta uma música em inglês e aí os cantores aqui do Nordeste, Ceará, faz a versão de forró e vai inserindo ali palavras para poder o contexto ficar bonito. Então existe. E dentro da teologia mesmo, existem duas correntes, a hermenêutica e a exegese, que elas estudam tudo isso, o tempo, a grafia, a letra, para quem foi, qual é o contexto. Então, dentro mesmo da teologia, se você for para essas duas cadeiras, você vai começar a ver historicamente. Peraí, mas foi dito para quem, né? E eu estava discutindo semana passada a temática do quando Jesus fala para Pedro, né? Quando o galo canta 3 vezes, você vai me negar. E a gente vê que as pessoas falam assim, o galo cantou, né? E na verdade não era o galo animal. Né? Era a pessoa que tinha com a corneta lá, ficava no alto lá do templo, ficava anunciando. E a gente percebe, Glaucio, que isso traz uma mudança completamente diferente. Quantas vezes eu não ouvi, né? Assim, eu só tirava foto com a mão fechada. E o pessoal fala assim, por quê? Porque sempre minha mãe batia na mão e dizia, ajeita a mão, ajeita a mão. Então, assim, e eu cresci ouvindo, você é afeminado, afeminado pode entrar no reino dos céus, afeminado. E aí, quando eu fui estudar, quando eu fui fazer um curso no UFC de grego, e aí quando eu comecei a estudar o grego, eu comecei a ver que a palavra arsenokoitai, que é a palavra do contexto, não tem nada a ver com afeminado. Ali é tecido. Macio, mole. E aí, Belufa, tem um vídeo do Belufa que trata disso. E aí, e outra vez o pessoal pergunta, e aí, né? Na verdade, Jesus está dizendo, malditos que andam tecido macio. É Sim. isso, na verdade. Que andam bem vestido. Porque Jesus andava com os maltrapilhos, na verdade era isso. E aí o que isso quer dizer? E o pessoal acaba trazendo esse contexto. Né? Quantas vezes eu não fui chamado a você não pode, a prática de você é sodomita. Não, sou cearense, eu nasci no Ceará. Né? Então, assim, quem nasce em Sodoma era sodomita. Rapaz, eu fico imaginando, claro que você também, você tem que ver o contexto que foi escrito, mas você pegar o texto ali, acho que é no livro de Reis, que a Bíblia eu já li toda também, sou católico, Sim. né? E li toda a Bíblia. Mas você pegar o texto de Reis, onde Davi sabe da morte de Jonathan, ele faz aquele texto dizendo que o amor de Jonathan para ele é muito mais caro do que o amor das mulheres. Ali é um texto, uma declaração de amor. Você pode interpretar e tem que ver como é que foi escrito o ambiente. Esse é um texto, agora, que tem uma exegese. Eu lembro, a primeira vez que eu li a Bíblia, na minha adolescência, eu lembro de eu ter ficado impactado, porque a Bíblia naquela época dizia que Jonatas amou mais, ou Davi amou Jonathan mais que as mulheres e tal. Isso. Se você pegar uma Bíblia hoje, essa Bíblia está falando sobre amizade. Ele tinha um laço de amizade, ele tinha aí... Então você percebe que as pessoas vão modificando. A Bíblia na linguagem de hoje já diz assim, e ficarão de fora homossexuais ativos e passivos. Termo esse que nem existia. Nem existia, exatamente. Nem existia. Então, assim, perceba que... Aí eu pergunto, quem de verdade está manipulando a Bíblia? Quem de verdade está usando a Bíblia para poder fazer, para poder trazer o seu benefício próprio? Exatamente. Né? Então a gente Você tinha termos que nem existiam na época. Então, assim, hoje eu sempre, quando alguém chega para mim para fazer questionamento sobre a Bíblia, eu sempre falo assim, olha, primeiro, você precisa ter uma experiência você com Deus. Porque se as pessoas às vezes vêm com a mente tão cauterizada, já tão fechada de tudo que já viveu, que é muito complicado elas realmente se abrirem para poder... É uma desconstrução. Você passar a vida toda aprendendo que essa mesa é de madeira e alguém chegar e falar que ela não é de madeira, então é realmente uma desconstrução. Mas vem aí justamente a teologia inclusiva
para isso, que inclusive a teologia inclusiva, é importante lembrar que as pessoas acreditam que chama teologia gay. Não existe teologia gay. A teologia inclusiva, ela faz esse estudo da interpretação mesmo da Bíblia. É tanto que na teologia inclusiva a gente vai estudar, por exemplo, que quando Paulo se refere ao véu das mulheres, ele não está falando do cabelo. Mas Paulo chega ali, né, nas cidades portuárias e ele vai encontrar, né, muitas prostitutas, e ao resgatar aquelas mulheres, e por elas serem prostitutas, elas tinham que ter cabeça raspada, porque elas não podiam se enquadrar ou se parecer com mulheres de família. Paulo resgata aquelas mulheres e pede para elas botarem um véu e recomenda, não tire o véu, para poder a sociedade não ver e não julgar. Né? Paulo estava resgatando. E aí, hoje as igrejas tradicionais interpretam que não pode. Assim também como a teologia inclusiva também serve para interpretar sobre a questão da tatuagem. Né? Muita gente utiliza ali o texto de Levítico, quando fala que a gente não pode marcar o nosso corpo. E aí a gente vai estudar o contexto, isso aí é hermenêutica, exegese. A gente vai ver que o contexto, existia um deus chamado Moloque. Era um deus que queria sacrifício de crianças, né? E aí os povos, os cananeus, amores que viviam ali no entorno, eles sacrificavam os seus filhos. E depois do sacrifício eles tatuavam, marcavam o corpo. Então o Deus de Israel fala para o povo, né? Não marquem o vosso corpo. Agora eu vou fazer uma provocação a você. Sim. Minha tradição católica, a sua protestante, o que o protestante mais acusa o católico é de adorar imagens. Sim. Nós não adoramos imagens. Nós veneramos, assim como uma fotografia de um ente querido e tal. Então a tradição católica vem disso. E aí a gente responde, Moisés no deserto, Deus mandou que ele criasse uma serpente, que o povo olhasse para a serpente, aquela imagem. Ali já era um prenúncio, na verdade, de Cristo crucificado, que depois seria a libertação. Você acredita que eu me lembrei agora do tempo de faculdade, que eu questionei isso, né? Foi questionar isso? Eu falei, então não pode? O que aconteceu lá no deserto que o povo olhou e eu gosto muito de Santo Agostinho, certo? Então, também. Santo Agostinho... Santo Agostinho, a conversão de Santo Agostinho é um negócio maravilhoso, porque Santo Agostinho era um perdido na vida, né? Porque tudo que ele fez na vida e tal, e a convenção dele, hoje, para mim, ele se tornou, para nós, cristãos, Santo Agostinho está para que a mesma proporção que Paulo foi para o início da igreja primitiva. Sim. E Santo Agostinho ele vai falar da miserável condição humana. A gente só sai dessa miserável se tiver amor, se encontrar Deus de verdade, né? Você pega tudo isso, aí ele vai falar do que é a arca, do que é o dilúvio. É o batismo, a arca é a igreja que vai unir todos os filhos e filhas de Deus. Eu acho que há uma interpretação errada, claro, do mesmo jeito que pega a Bíblia e você retira palavras, e você pega, quer dizer que Santo Agostinho era reacionário. Coisa nenhuma. Santo Agostinho formou teologia. Ele é o pai da teologia moderna, né? Vamos dizer assim. Só te contar uma experiência. Eu lembro de... atrás da minha casa tinha uma igreja católica, e eu nunca esqueci disso, que eu sempre tive muita curiosidade, né? De conhecer as religiões e tal. E eu lembro de eu ter ido para a primeira comunhão de um amigo. E quando eu chegar em casa, eu ter levado uma surra e ter ficado de castigo, porque eu não poderia pisar. Né? Então, assim, eu cresci dentro desse ambiente de muita intolerância. Então, hoje eu abraço todas as religiões, eu abraço todas as expressões de fé, porque eu vivi muito isso. Então, exato. Eu fui também de uma igreja, na adolescência, frequentei igrejas evangélicas. Fui de Assembleia de Deus, fui fui bater até na Universal. Na Universal, o pastor começou a dizer que tinha que botar o dinheiro lá. Eu só estava com o dinheiro da minha passagem de volta, da minha passagem, estudante. Rapaz, vou botar. Não, isso aqui não é falta de fé, não. Alain, como é que eu vou embora? Como é que eu vou embora? Eu moro no centro, Quintino Cunha. Isso não é ato de fé, não. Isso é de burrice, né? Fé você demonstra de outra forma. Então, olha, eu quero te dizer que eu tenho uma verdadeira admiração por todos os santos católicos, porque eu vejo, sabe, Aglailson, e eu fico emocionado de falar. Eu li alguns livros há um tempo atrás sobre os avivalistas, né? Sobre os homens e mulheres
que passaram, que fizeram histórias. Se você pegar o início, quando as pessoas começam a criticar a religião cristã como um todo, principalmente o cristianismo primitivo, o cristianismo separar de Cristo do que nós somos hoje, ele era para ter dado errado. Você imagina um negócio que começou com um nazareno que reuniu miseráveis em torno ali da Galileia, que não era para ter sobrevivido, como falou Sim. Gamaliel lá quando Pedro e João estavam presos, né, pelo Sinédrio. Olha, se o projeto for de Deus, cuidado, Sim. porque se não for, vai desaparecer. Eu prestei atenção no que vocês vão fazer com esse homem. Então Gamaliel salvou Pedro e ali João, que estavam ameaçados de morrerem. Então, era para ter dado errado. Você pega Saulo, a conversão de Saulo foi o que conseguiu levar para o mundo chamado mundo pagão, o mundo grego-romano, a expansão da fé cristã. Tem Então era para ter dado errado. Como é que um bando de miseráveis ali, de pescadores, Sim. pastores, né, mulheres ali que renegadas pela sociedade, você vem e se torna o que nos tornamos. No Império Romano eram jogados às feras, Sim. devorados, homens, mulheres, crianças, queimados vivos, crucificados, tudo no mundo, e vai sobrevivendo. Você me fez lembrar agora de Jerônimo Savonarola, que foi um grande percussor assim, né, na igreja romana, e ele desafiou, né? Ele foi quando muita gente fala de Martinho Lutero, John Wesley e outros, mas quem foi o pai dessa revolução contra Roma, né? Foi Jerônimo Savonarola. Ele foi um dos primeiros revolucionários que eu li. Então eu vejo hoje os santos católicos como grandes revolucionários. Você pegar Francisco de Assis, São Francisco era um negócio. Inicialmente olharam para ele, esse rapaz aqui vai querer rachar a igreja. Sim. E não, e quando ele achar que Deus estava falando que vai reconstruir minha igreja, quando Deus manifestou-se a ele achava que era para construir uma igreja, dizendo assim, não, eram os valores que tinha que ser... Eu estava num dia em um debate e uma pessoa falou assim, né? E o pessoal fala muito de Nossa Senhora, né? Quem vocês pensam que ela é? Eu falei assim, ela é só a mãe dele. É só a mãe dele. Rapaz, a melhor definição de Nossa Senhora, os judeus, né, do Antigo Testamento, andavam com o tabernáculo, né? Para cima e para baixo, que é a Arca da Aliança, né? Para cima e para baixo, com as escrituras. Sim. Nossa Senhora nada mais é do que o tabernáculo. Uma definição de um padre, uma vez que eu vi, ela nada mais é do que o tabernáculo de Deus. E eu acho interessante que as igrejas protestantes, elas criticam muito a questão da idolatria e elas vivem verdadeira idolatria. E vivem mais do que eu entendo muito sobre o movimento das hoje. Desculpa, Alain, mas assim, quando esse assunto do conceito religião, porque eu sou católico, né? Tem alguns dogmas que para mim são de fé. Sim. Mas eu não me prendo de dizer só católico é salvo, só evangélico. Não, o amor de Deus, ele habita onde Deus quer habitar. Ninguém segura o amor de Deus, né? Olha, até a pessoa que não professa fé, tá lá, Deus está se manifestando nele se ele estiver fazendo bem à humanidade. É o que Cristo diz. Não precisa, nem todo mundo que diz amém, amém, herdará o reino de Deus. Um dos capítulos que mais me impacta é Mateus 25, que quando ele fala, né? Quando o Filho do Homem vier e separar as ovelhas dos bodes, e muitos vão dizer, mas Senhor, eu preguei no teu nome, eu ele vai dizer, em teu nome. Aparta-te de mim que eu não te conheço. Senhor, e quando a gente fez isso, né? Quando você fez para o menor, você fez a mim. Né? E o evangélico, o protestante, ele se apega muito à Bíblia. Sim. Né? Como se a Bíblia fosse um negócio que tivesse sido escrito. A Bíblia é algo novo. Foi desde quando foi impresso. A tradição vem da tradição oral. Claro que você tinha ali a lei e os profetas, tinham já impressões. Mas negócios foram resgatados, foram sendo ali organizados. Você sabia que as cartas de Paulo, por exemplo, que a gente tem em 1 Coríntios, na verdade não é a primeira carta, né? Exato. As primeiras cartas foram extraviadas. Então, assim, exato, já é houve um resgate, houve umas coisas que a gente acaba não indo. E
Tem uma coisa que eu quero comentar contigo. Tem um professor que falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse assim: no céu nós vamos ter 3 surpresas. Primeiro poxa, eu cheguei, né? Eu cheguei no céu, tô aqui, primeira surpresa. A segunda é você olhar e dizer, fala, fulano tá aqui. E a terceira cadê fulano? Que eu jurava que eu tive. Então a gente não é dono do céu, sabe? Eu, graças a Deus, eu tenho um contato maravilhoso. E o Caio Fábio, rapaz, eu gosto muito do Caio, né? Rapaz, quando fala em eternidade, eterna, não é algo temporal. Sim. Ele tem a ver com qualidade, não é o tempo. O pessoal diz, rapaz, imagina Deus que amor. Aí Deus fez um inferno lá, aí passar o infinito, a pessoa se torturar lá, isso não Sim. existe. Isso, aí vai querer explicar isso hoje, né? Tipo, isso não existe, porque é o que Santo Agostinho vai dizer. O mal, ele não tem força. O mal, ele não existe. O que existe é a ausência do bem, a ausência do amor. Quando você não tem Deus na sua vida, ou seja, quando você não ama, quando você é incapaz de amar, você deixa o mal tomar conta de você. O demônio não age em cima de onde há amor. Porque o mal, por si só, ele não tem força. Sim. Até para o mal agir, como lá está no livro de Jonas, no de Jó, ele precisa da permissão. Sim, precisa da permissão. Aí você vai um debate mais profundo, que já está esgotando nosso tempo aqui, mas vai ver também o Lúcifer, que era um anjo de luz, que na verdade nunca aparece na Bíblia lá. Que na verdade era uma estrela, uma estrela que aparecia, que tinha uma referência de luz. A gente faz os acolhimentos, na Filhos da Luz, e nesse acolhimento a gente incentiva também a pessoa a professar uma fé. E às vezes a pessoa é de uma fé diferente da nossa, e eu gosto de fazer esse acompanhamento. E eu acompanhei um casal de filhos que a gente acompanhou, e eles falaram para mim, não, a gente se identifica mais com as religiões de matriz africana. Então eu acompanhei para saber se eles estavam sendo bem assistidos, né? E tal, e aí conversando lá, né, com a mãe de santo que acolheu eles, a gente começou a falar sobre a maldade. E aí, tal hora, eu lembrei que nas igrejas tradicionais, pentecostais, né, existe aquela pessoa que vai dizer, eu vou orar para Deus te matar, né? Eu vou orar para Deus fazer. Pois é, rapaz. E a gente falou sobre quanta maldade mora nas pessoas, né? Exatamente. E às vezes a gente está ligado isso ao espiritual e a gente vê o quanto as pessoas são ruins, né? Rapaz, eu tenho uma experiência para ti, porque assim, a maldade existe em qualquer local da sociedade. Sim. Existe nas igrejas de matriz nos terrenos dos terreiros de matriz africana, né? na religiosidade de matriz africana, existe na evangélica, na católica, na muçulmana, até o Dalai Lama, um dia desse, foi acusado de pedofilia, né? Sim. O Dalai Lama, né? Então, rapaz, a maldade, ela está... A nossa essência, aí teologicamente falando, a nossa essência, nosso pecado nos separou de Deus. Sim. No pecado, o chamado pecado original. Então, nossa humanidade, ela é frágil por si só. O que nos sustenta é a misericórdia de Deus. Voltando para Santo Agostinho, né? Sim. O que nos sustenta é a misericórdia de Deus. Então, o amor, Deus habita onde há amor. Pode ser em qualquer local do mundo. Imagina só, o céu, você falando do céu. Rapaz, quer dizer que o céu só existe mesmo na cabecinha. Aí você vai aprisionando Deus. Sim. Não é Deus. Deus é livre o suficiente. As pessoas acham que Deus é o mágico, né? Um velhinho que está lá e não entende a dimensão do que é Deus, a dimensão do que é o universo, de toda a criação. Você conhece o reverendo René Kiewicz, né, da Primeira Igreja Batista, que é outro também que tem se despontado muito evolucionário. E ele tem um sermão agora desse final de semana que ele falou muito sobre isso, né? Falou que Deus é esse, né? Que para poder funcionar tem que ter essa regra, tem que ter isso. Então, tipo, é como se eu tenho que seguir essa regra, eu tenho que fazer isso, senão não sou abençoado, senão Paulo, não sou... Rapaz, o texto de Paulo, quando ele fala do amor, é a coisa mais linda do mundo. Que o amor, ele transcende tudo, né? Sim. E Paulo... A conversão de Paulo também é uma coisa belíssima, né? Porque Paulo, você saiu de um assassino dogmático, de uma seita judaica, da fariseu,
e vai depois tornar um cristão, seguidor de Cristo, fervoroso. Tem 2 textos maravilhosos de Paulo. E ontem a gente celebrou católico, né, de São Pedro e São Paulo. E tem quem vai nos separar do amor de Deus? Nem a morte, nem a vida, nem o tempo, nem o abismo, nem o inferno é capaz de separar do amor de Deus, porque Deus permeia tudo e a todos, né? Então, eu queria que você pudesse finalizar aqui essa nossa conversa maravilhosa falando de amor e de esperança para as pessoas, porque a luta nossa é para que a humanidade seja plena desse amor. Pois eu quero finalizar lendo já que a gente está falando de Paulo, eu quero ler aqui em 1 Coríntios capítulo 13, né, já que a gente está falando sobre amor, que ele fala sobre a supremacia do amor. Acho que você que está me assistindo deve já ter ouvido falar, ou até mesmo nas canções de Renato Russo, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens. O Renato Russo cantou Camões também, sim. Né? Mas o original é Paulo. É Paulo. E ele finaliza o capítulo 13 dizendo assim, no versículo 12, né? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses são os 3, mas o maior deles é o amor. Então, eu acredito que a maior religião é o amor. Sem o amor, se a gente não tiver amor, a gente não consegue ver Cristo. Mestre, o que eu preciso fazer para merecer o reino de Deus? A paz, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, com toda a tua força, e ao próximo como a ti mesmo. Nisso resume a lei e os profetas. Né? Eu sempre, quando a gente está fazendo as nossas ações sociais lá no Instituto, Filhos da Luz, eu sempre pergunto, né, que a gente sempre trabalha com doação. E eu falo assim, você comeria esse arroz que você está doando? Você comeria esse feijão que você está doando? Você comeria? Você vestiria essa roupa que você está doando? Ou você está dando o que te sobra, né? Alan, antes de finalizar mesmo, eu queria que você falasse um pouco do Instituto Filhos da Luz. Tá. Um pouco, o que é o meu trabalho, Pronto. As pessoas que você acompanha. O Instituto Filhos da Luz, ele nasceu antes mesmo da comunidade. Como eu te disse, eu não queria mais ter papo com igreja. E aí, depois, vendo esse fundamentalismo religioso, a gente se firmou como igreja. Mas nós temos hoje, né, um acolhimento onde nós não acolhemos somente pessoas LGBTs, né? Então acolhemos pessoas hétero também. Então, dentro do nosso instituto, a gente tem o projeto Ascender, que é um projeto com voluntários, né, que são psicólogos voluntários, porque a gente gosta de trabalhar as 3 esferas, né? Alma, corpo e espírito. Então a gente tem currículo social, que são pessoas que não têm ali como preparar um currículo ou como se preparar para uma entrevista de emprego. E a gente também tem muita frente aí nos trabalhos também na população em situação de vulnerabilidade. Então a gente tem sopão na rua, a gente tem algumas comunidades que a gente atende, tem comunidades fora de Fortaleza, a gente tem há 5 anos a gente tem um trabalho dentro de uma aldeia indígena lá em Itapipoca. A gente abraça lá mais de 500 crianças. A gente faz a festa dessas crianças, né, 2 vezes ao ano. Então o Instituto ele tem esse braço. A gente está fazendo um trabalho agora. Onde é que fica o Instituto? Hoje a gente está Como é que pode fazer para ajudar? Entre em contato com quem? Olívio Câmara 74. A gente está se reunindo lá no bairro Farias Brito, né, juntamente lá com as Mães da Resistência, que é uma ONG de pais que acolhe filhos LGBTs. Devido à pandemia, depois da pandemia, a gente não conseguiu se sustentar no local que a gente estava, e cozinha industrial, a gente já estava com sala de socioeducativa, então a gente precisou sair do espaço que a gente estava e a gente está nesse processo dessa reconstrução. Mas toda ajuda a gente pode procurar a gente através do nosso Instagram, né, que é @IAFLoficial, ou procurar lá Filhos da Luz, né, Instituto Filhos da Luz. Você vai ver assim, um farolzinho, que tá até aqui na minha camisa aqui atrás, que essa camisa a gente fez especialmente para ir para a parada de ontem, né? Então você pode ir lá e conhecer também a gente. A gente tem vários pequenos grupos. Os pequenos grupos a gente chama ponto de luz nos bairros.
né? Para quem não pode se reunir porque não tem tempo, a gente tem online, a gente faz que são os encontros que a gente tem, momentos de partilha, que é o que fortalece muito aí o nosso trabalho hoje do acolher, né? Muita gente tem essa versão da igreja. Então, ao chega muita gente através dos nossos pequenos grupos nos bairros que a gente faz, que são grupos de convivência, grupo de partilha, grupos de oração, e a partir dali a gente vai desenvolvendo esse trabalho de apoio, né, emocional, e aí a partir dali a gente vai direcionando. Tem parceiros nossos e aí a gente pode atender? Não pode. Então, nosso parceiro pode atender e a gente vai passando aí nessa parceria. Alan, eu quero te agradecer muito aqui por atender o nosso convite. Eu acho que é uma conversa maravilhosa, esclarecedora. E eu deixo aqui, peço a vocês que irão nos assistir que possa curtir o nosso canal, Alimentando Corações, possa curtir esse episódio, que foi um bate-papo muito interessante, e que você possa clicar lá e começar a nos seguir. Um grande abraço e até a próxima.